Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de uma história. Vamos falar de um anime que vai contar a história de Konoha Sato, né? Konoha Sato. Calma aí que eu vou apagar um negócio aqui. Apagar. Pronto. Esse aqui também apaga. Pronto. Né, que é Konoha Sato, uma jovem que reencarna no mundo de sua própria história sombria, escrita durante o ensino médio, né? Agora ela é Iana Magnolia e a pior vilã de sua criação. É uma aventura de fantasia sobre amor e magia envolvendo a filha de um conde e cavaleiros que amam Konoha. Ao abrir os olhos, percebe que está no corpo de Iana, a personagem que ela mesma concebeu como a antagonista em sua história. Estou falando de a história sombria da vilã reencarnada. Então já solta o dedo no like, já comenta aí embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Um minuto, galera. A Iana, ela estava tomando café lá com a irmã, com o Gnonford, o Sol e a Konoha, né? Tava tomando, a Konoha acaba cuidando da sua irmã, né? Porque ela estava preocupada por conta daquilo que aconteceu no episódio anterior dela quase ser morta num incêndio, né? E aí, quando ela estava comendo, ela acaba ficando com um pouco de creme aqui no cantinho da boca. A Konoha acaba vendo e limpando para ela. O que deixa ainda mais louca pela sua irmã, porque ela já é louca pela Konoha, porque foi ela que criou essa história, foi ela que criou essa personagem, que aparece alguém que representa perigo para Konoha. Até que aparece alguém que representa um perigo para Konoha, que essa pessoa seria meio que o namorado da Iana, quando ela era uma vilã, né? E essa visita seria nada mais nada menos que para a própria Iana, né? Que o cara tinha terminado sua... Oxi. Oxi. O que houve aqui? Tá bom. Essa visita seria nada mais, nada menos que para a própria Iana. Por quê? Porque nada mais, nada menos que o Yomi, que ajudou a Iana a obter o livro que causou toda essa mudança na reencarnação da escritora da história sombria. Ela acaba se lembrando dele e decide manter ele um pouco mais afastado da sua irmã, um pouco mais longe da Konoha. Pois na história original, né, quando ela olha o mangá, vê sobre um vilão que tudo mais, ela acaba escrevendo sobre ele e a Yana, entendeu? Então, por conta disso, né, a história original, né, na história que ela tinha criado antes da própria interferência dela, depois que os soldados ali do Gnonford matam a Yana, esse cara, o Yomi, ele aparece pra tentar meio que matar a própria Konoha por ter matado a Yana. E ele fica chocado com a mudança de personalidade da Yana, que ela estava fazendo praticamente tudo pela irmã, né? Ela estava bem diferente do que ela era, né? Acha que isso tudo é culpa da Konoha e ela acaba ficando um momento sozinha, porque ela precisava descansar, né? Ela estava tentando arrumar um jeito de afastar o próprio o próprio Yomi da irmã, e quando ela fica sozinha, a própria Konoha acaba aparecendo, né? E as duas acabam tomando chá juntas. Só que ele estava de longe, observando toda aquela situação, né? E isso que estava acontecendo, e acha que a Yana estava sendo usada pela própria Konoha. Ela estava sendo usada pela Konoha. Só que não era bem isso, né? A própria Yana, ela tinha passado a gostar da Konoha justamente porque ela não queria morrer, né? Porque é a reencarnação de outra pessoa que escreveu essa história, né? A reencarnação da pessoa que tinha escrito essa história, né? E ali, quando a Yana estava andando ali pelos corredores, o Sol acaba aparecendo, conversa com ela, que ela acha, naquele momento, ela acha que iria morrer, né? E o Yomi tinha visto ele, né? Tinha visto aquela situação, e ele fala que decide se livrar da Konoha,
pois ela estava usando a Yana para o seu próprio bem, né? Estava usando ela para ser chá e um monte de baboseira aí que ele acha que é verdade, né? Que ele considera como se fosse verdade, né? E aí ela tenta fazer ele parar, né? Para poder impedir e ele tenta convencer ele, ela tenta convencer ele a desistir dessa ideia. Tanto que ela deita na cama da sua irmã, né? Ela tinha lembrado de uma história em que ele tinha pegado a própria Konoha depois de tudo que aconteceu lá com o tio dela. O Gnonford tinha desmaiado e tudo mais. E ela estava procurando formas de salvar o Gnonford e tudo mais. Só que ela era levada pelo próprio homem para o telhado, né? E aí ela se lembra dessa história e decide ocupar o posto da sua irmã, né? E ali ela fica conversando com o Yomi. O próprio Sol tinha percebido toda aquela situação, porque ele acaba vendo a Konoha vindo com o Gnonford. Ou seja, ela percebeu que a Yana tinha entrado no quarto da Konoha, tinha se deitado na cama dela e a cama estava completamente vazia. E aí ele vai procurar pela própria Yana, né? Ele vai procurar e acaba vendo ela no telhado lá com o Yomi, né? E ela acabou, e ele meio que quando ele sobe ali no telhado, ele acaba ouvindo uma conversa dizendo que ele era importante para Konoha, que ele era crucial para ela, né? E por causa do vento ela acaba caindo. O Sol consegue pegar ela e fala para ela não fazer mais essas besteiras, porque poderia acontecer dele não estar próximo para salvar ela. E ele pergunta por que eles estavam ali no telhado. E ela, para tentar evitar qualquer situação constrangedora que pudesse levar ela à morte, ela acaba falando que eles só estavam vendo a estrela. Só que o Yomi acaba mudando o alvo e dizendo que iria matar o Sol, né? Iria matar o Sol, né? Tanto que ele fala para a própria Yana, depois que ela acaba tendo um pesadelo, o Sol aparece, depois ele pula, o próprio Yomi pula nos braços da Yana, e aí ele comenta, e aí ela teve a ideia de fazer o seguinte, ela tem que parar ele de uma vez por todas. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Gênio do Geek. E eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando, dando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara!